Estamos cá. Bom dia, amigos. Bem-vindos. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é dia 3 de 11 de 2022 e é quinta-feira e são 10 horas. Não, são 11h43. Glória a Deus. E o título é Na Graça de Deus Temos Vivido. E o hino é o 122. Vamos ver o que diz o hino. Aleluia. E o hino diz o seguinte: o hino diz o seguinte, aleluia, glória ao Pai, Filho e ao Espírito Santo. Nele vivemos e andamos e nos movemos. Estamos vivos, vamos andando e movendo-nos. Em Deus vivemos e andamos e nos movemos. Dobrados de júbilo, aleluia! Canta ao Senhor, diz-lhe que o amas. Eu te amo, Pai, Filho e Espírito Santo. Dança para ele, dá brados de júbilo. Canta ao Senhor, diz-lhe que o amas, aleluia. Glória ao Senhor. Olha que só fica gravado. Glória ao Senhor. Era a minha esposa. Diz que não quer que eu fale tão alto. Glória a Deus. Senhor, entregue isto nas tuas mãos santas. Amém. Aleluia. Glória a ti, Senhor querido. Então vamos ler a palavra de Deus. Primeiro vamos dizer que, como dissemos, o título é Na Graça de Deus Temos Vivido. E também temos aqui uma palavra que é o que significa uh, potestade. Potestade é a qualidade ou condição de quem manda, de quem exerce domínio sobre algo. A potestade é uma potência, uma força, um poder. Então, já disse, o título é Eu sou o pão da vida. E diz o seguinte: Vossos pais comeram o maná no deserto, diz o Senhor Jesus Cristo, e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão da vida, diz o Senhor Jesus Cristo. Sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Era o seu corpo. João 6, 48 a 51. E a palavra do Senhor diz o seguinte, diz São Paulo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios 11, 23 a 27. A palavra do Senhor diz:
O rei que julga os pobres como- com- conforme a verdade, firmará o seu trono para sempre. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios, corruptos. O pobre e o usuário se encontram. O Senhor ilumina os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Amém. Aleluia. Provérbios 29, 12 a 16. Aleluia. Então também o São Paulo diz que devemos orar pelas autoridades, mesmo os humanos, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Admoeste-te, diz São Paulo a Timóteo, admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Amém. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. 1 Timóteo 2, 1 a 6. Aleluia, glória a Deus. Senhor reina, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver outra passagem, cujo título é Fé e Amor. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Colossenses 1, 4 a 8. Então, vamos ler outra passagem cujo título é Cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. A palavra do Senhor diz, por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Amém, Pai. Faz que eu seja cheio do conhecimento da tua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz. Aleluia. Obrigado, Pai.
o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém. Isto está em Colossenses 1:9-13. Vamos ler outra passagem que o título é nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele, pelo Senhor Jesus Cristo, e para Ele. Amém. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele, Jesus Cristo, é a cabeça do corpo da Igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Colossenses 1:14-18. Ler outra palavra de Deus, que o título é para cumprir a palavra de Deus. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura, que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a Igreja. As aflições são devidas ao facto de as pessoas não quererem receber Jesus como Salvador, mas pela fé eu vou evangelizar e elas vão crer, amém, no nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, vou repetir, regozijo-me agora no que padeço por vós, na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a Igreja, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Colossenses 1:23-25. Vamos ler outra passagem da palavra de Deus, que o título é Cristo em vós, esperança da glória. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria de Deus, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, diz São Paulo, combatendo segundo a sua eficácia. Pai, ajuda-nos a combater segundo a tua eficácia, a eficácia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por repetir, para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Colossenses 1:26-29. E a palavra do Senhor diz, o título desta palavra é toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade?
faz o bem e traz louvor dela. Devia ser assim, muitas vezes não é, né? Porque ela é ministro de. Vou orar, Pai, pelas autoridades do meu país e do mundo para que façam isto. As pessoas fazendo o bem, que tenham louvor da potestades superiores, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Senão havia uma grande confusão, né? Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz do mal da espada, que é ministro de Deus e vingador, para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes sejais sujeitos, diz São Paulo, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um cada vez, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra. Então devemos dar honra também. Glória ao Senhor, e vou ler outra vez. Portanto, dai a cada um cada vez, quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, quem temor, temor, a quem honra, honra. Dai a cada um o cada vez. Devemos dar honra, devemos honrar, não é? Romanos 13, 1 a 8. E vamos ler outra passagem que diz: o título é: Se não comemos, nada falta ao nosso espírito. E diz: Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós somos por Ele. O Senhor Jesus disse que Ele comigo não ajunta espalha. Outra vez, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos de mais, o espírito, né? E se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que tens ciência da palavra de Deus, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzido a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? 1 Coríntios 8, 6 a 10. Nem todas as coisas convém, é o título desta passagem. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, diz São Paulo, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, mas antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo, o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência.
Mas se alguém vos disser isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu. A consciência dele, vos vou ler outra vez. Mas se alguém vos disser isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Aleluia, glória ao Senhor. Vamos ler outra passagem cujo título é Consciência. E a palavra do Senhor diz o seguinte: digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois porque há de a minha consciência ser julgada pela consciência de outra. E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portanto, portai-vos, aliás, portai-vos de modo que não deixe escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. 1 Coríntios 10, 29 a 33. Aleluia. Senhor é bom e maravilhoso. Aleluia, grande e glorioso é o Senhor. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. E o título é Ajudemo-nos com orações, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito, porque a nossa, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Agora vamos ler a palavra do Senhor em 2 Coríntios 1, 8 a 10. Glória ao Senhor. O título é Não confiemos em nós, mas em Deus. Amém. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos, qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Aleluia. Obrigado, Pai. Vamos ler a palavra do Senhor. Segundo aos Coríntios 1, 3 a 5. Cujo título é Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que tiverem alguma tribulação ou consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Aleluia. O Senhor é bom e glorioso. Aleluia. Mas, irmãos, vamos terminar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja convosco.
Amém. Aleluia.